Quando nós vamos mergulhar na palavra, a gente vai entendendo como Deus é perfeito, como Deus nos conhece, como Deus realmente sabe do que a gente precisa. A gente está vivendo tempos cada vez mais complicados. A gente está vivendo tempos cada vez mais difíceis. E mais do que nunca, cada um de nós precisa de uma direção. O que fazer? E a palavra de Deus vai nos revelar que existe alguém que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, que tem todo o entendimento, sim, para nos dar a melhor direção, para mostrar o que a gente pode fazer, para estar conosco, sempre guiando os passos da nossa vida. Agora, depende de um fator, depende da gente querer isso, porque cada dia mais a humanidade o homem vai tomando assim, sabe, achando na sua consciência que ele é tão cheio de si, que ele sabe o que é melhor para ele. Ele tenta fazer tudo conforme os seus planos, ele tenta sempre fazer as coisas do jeito que ele quer, como ele acha que quer, como ele entende que é, e esquecendo-se que a palavra de Deus vai sempre nos ensinar que há caminhos que para o homem parecem bons, há caminhos que para o homem parece que está tudo legal, mas no final são caminhos que podem nos levar à morte, não somente morte física, mas morte espiritual, morte de sonho. E a gente tem ao nosso acesso o Espírito Santo. Quando a gente fala de Espírito Santo, eu gosto muito da gente entender o seguinte: no nosso meio pentecostal, falar do Espírito Santo já desperta naturalmente o interesse. Oh glória! Espírito Santo é fogo puro, amém. Espírito Santo é poder, amém. Sabe? Espírito Santo é maravilha, sim. Mas o Espírito Santo é tão sublime que ele está além das suas manifestações. Na verdade, a gente vai estar falando aqui de coisas mais, vamos dizer assim, da essência do Espírito Santo. Porque batizado no Espírito Santo, o falar em línguas, sabe? São coisas importantes para nós, são. Mas mais importantes para a nossa vida é a gente cultivar uma comunhão com o Espírito Santo. É a gente entender quem é Ele. É a gente saber o que é que Ele quer e o que é que Ele pensa de nós. E não tão somente estar, sabe? Como diz o outro, cheio do fogo, cheio do poder. Jesus disse que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ele quer nos encher do Espírito Santo. Mas para quê? Para nos dar direção. Que o Espírito Santo, só o Espírito Santo tem e sabe o que é melhor para nós. Só o Espírito Santo tem e sabe o que é melhor para nós. E louvado seja Deus por você aqui nessa noite. Que a proposta é que a gente juntos conheça melhor Ele, que faz parte da doutrina da nossa igreja, e que a gente conhecendo melhor Ele, Deus tratou muito assim no meu coração, sabe, Fabi? Ele quer que a gente fique sensível à voz dEle. Quando eu falo sensível, não é só ouvir a voz do Espírito Santo, mas obedecer. Porque tem gente que ouve o Espírito Santo, mas tem gente que ouve, mas não obedece. Mas Ele quer nos levar a uma sensibilidade a ponto de realmente reconhecê-lo, compreendê-lo e obedecê-lo. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Pode passar, Fabiano, primeiro aí. O nosso versículo base vai ser esse aí. Romanos 8, 13 e 14. Paulo diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados
pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui. Tem filho de Deus acompanhando aí em casa. Você veja a condição. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas quem é o Espírito Santo? Por favor, Fabiano, próximo aí. Quem é o Espírito Santo? Ele é a promessa de Jesus para nos guiar. João 15, 26 vai dizer, presta atenção aqui. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém de quem? Do Pai. Ele testemunhará ao meu respeito. Jesus aqui está falando, e o Espírito Santo é uma promessa do Senhor. Ele faz parte de um plano do Senhor para a nossa vida. Primeiro que ele vem conhecido como o Espírito da verdade. Só quem pode realmente guiar é quem conhece o caminho e sabe qual é o melhor caminho, qual é a verdade. O Espírito Santo, ele vem para nos guiar pela verdade. Ele provém do Pai, ele provém de Deus, para testificar do próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que ele é o caminho, quem sabe, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai se não for por meio dele. E Jesus está dizendo, eu vou, porque o meu Pai vai enviar um conselheiro. Um dos nomes do Espírito Santo, conselheiro. O que é que um conselheiro faz? Aconselha, orienta, tem sempre uma palavra sábia, tem sempre uma palavra oportuna. O Espírito Santo, conselheiro, promessa do Senhor. É o que Jesus disse que enviaria assim que ele subisse ao céu. Esse conselheiro está aqui. Esse conselheiro está aí com você. Amém? Segundo, devagarinho, Fabiano. Primeiro, quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. Inclusive, estava presente na criação. Todo mundo, por menos conhecimento de palavra que a gente tenha, a gente já ouviu falar que Deus é Deus Pai. Pode melhorar. Deus Pai. A Trindade. Essa palavra Trindade não existe na Bíblia. Essa palavra Trindade, ela se estabeleceu pelo entendimento das Escrituras, que não é que Deus seja três, Deus é um. Ele é um só, Ele é o Senhor. Mas ao mesmo tempo Ele é um Deus que é Pai, é um Deus que é Filho, e é um Deus que é Espírito Santo, mostrando todo o propósito do seu relacionamento íntimo que Ele quer ter com a sua criação, que somos nós. Um texto que fala que Ele estava presente na criação, pode passar, Fabiana. Lá em Gênesis capítulo 1, 26. Então disse Deus, disse o que, irmãos? Façamos o homem. Façamos é singular ou plural? Por que façamos? Porque na criação estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Olha o propósito da nossa criação. Deus nos fez para sermos bênção. Deus nos fez para nos abençoar. O Espírito Santo estava presente nesse projeto. Diga aí para o seu irmão, você é um projeto de Deus. Você é um projeto do Pai. Você é um projeto do Filho. Você é um projeto do Espírito Santo. Amém? Uma ênfase nessa questão de o Espírito Santo ser uma pessoa. Como pessoa, por que é associado o Espírito Santo a ser uma pessoa? Porque ele tem atributos de um ser, de uma pessoa, assim como eu, assim como você. E
a gente costuma andar, pelo menos deveria, assim, costumamos andar e ter intimidade com quem a gente conhece. Só vai andar junto se a gente conhecer. Só procura andar junto com quem a gente realmente tem referência. Então quem é essa pessoa? Quais são as características do Espírito Santo que levam a entender que ele é uma pessoa? Coloca aí a primeira. O Espírito Santo ama. Romanos 15:30 diz: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor de quem, irmãos? Do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Um dos sentimentos que o Espírito Santo tem por nós é amor. O Espírito Santo ama você. O Espírito Santo, e quando Ele ama, e o amor do Senhor sobre a nossa vida, é aquilo que vai nos conduzir, é aquilo que vai nos fortalecer. Antes da gente ir adiante, guarde isso no teu coração. Quando eu tenho consciência dessa pessoa que me ama, o Espírito Santo, a minha felicidade ela não vai depender de outras pessoas. Porque eu sei que aquela pessoa que é mais importante, o Espírito Santo, ela me ama em primeiro lugar. Que o amor do Senhor sobre a minha vida é mais do que suficiente. O Espírito Santo nos ama. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo também é Cristo. E a gente só olhar para o que Jesus fez por nós, a gente compreende e entende. Aliás, o amor do Espírito Santo é difícil da gente entender, mas o que a gente precisa é simplesmente receber. Receba o amor do Senhor sobre a sua vida. Como uma pessoa, o Espírito Santo, Ele ama. Outra coisa, como uma pessoa, o Espírito Santo nos ensina. Olha o texto que diz aí: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ensinar. Veja aqui essa proposta do Espírito Santo. O texto segue dizendo que o homem carnal, eles não conseguem discernir as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito só podem ser discernidas espiritualmente. O Espírito Santo, ele vem para nos dar entendimento da palavra de Deus. O Espírito Santo vem para nos dar entendimento a respeito da nossa vida. Porque escute isso, estamos falando de uma pessoa que é o Espírito Santo. Quando se fala Espírito, o que é que você tem em mente? Algo que a gente não toca, algo que de repente a gente não enxerga, mas algo que existe. Para ter esse discernimento, só tendo discernimento espiritual. Quem pode trazer discernimento espiritual é o Espírito Santo. Quem não vai entender isso? Aquelas pessoas que estão, como diz a palavra, carnais. Uma pessoa que está muito na racionalidade, só na razão, só no entendimento humano, ela não vai conseguir ser ensinada pelo Espírito Santo, porque ela não consegue compreender. O Espírito Santo, tem religiões que dizem que o Espírito Santo é uma energia, que o Espírito Santo é como um vapor, que o Espírito Santo é como um vento. Não, o Espírito Santo é uma pessoa real. Ele não tem corpo, mas ele habita dentro daqueles que creem. Ele fala àqueles que têm sensibilidade para ouvir. Ele ensina e nos traz discernimento espiritual a respeito das coisas. É Ele que nos ensinando vai nos livrar de tantas coisas ruins na nossa vida. Amém, amados? Hoje é só sobre Ele, só para a gente entender essa pessoa. A gente viu que Ele é promessa do Senhor, Ele é a terceira pessoa da Trindade, Ele nos ama, Ele nos ensina, e depois também como uma pessoa, Ele tem sentimentos. Pode passar, é o outro mesmo. Ele tem sentimentos. Olha o que Paulo fala lá em Efésios, dizendo o seguinte: não o que, irmãos? Entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece, assim como ele também se alegra.
mas eu chamo a atenção, o Senhor nos chama a atenção para essa palavra a respeito dos seus sentimentos. Isso significa que, como uma pessoa, a gente pode magoar o Espírito Santo. A gente pode deixar ele triste. Escute, preste atenção nisso. Ele nunca vai se afastar de nós. Nunca. Mas ele pode se entristecer. E a gente entristece o Espírito Santo quando ele está, veja, ele nos ama, ele está nos ensinando, ele está conosco, e ainda assim a gente insiste em querer fazer as coisas do nosso jeito. Isso traz tristeza ao Espírito Santo. Quando decidimos sempre pelo nosso querer, pela nossa vontade. Quando nós decidimos pelo caminho que desagrada ao Senhor. Espírito Santo. O que é santo? Santo é separado, santo é puro, santo é limpo, santo ele é sagrado. Tudo que for o oposto dessas naturezas vai entristecer o Espírito Santo. O pecado entristece o Espírito Santo. A desobediência que gera o pecado entristece o Espírito Santo. Ele se entristece. Escute, ele fica triste, mas ele não nos abandona. Ele não nos deixa. Ele está conosco. E tanto, escute, isso é tão forte na nossa vida, e a intenção é que na medida que a gente, veja só, quando você conhece alguém, quando você procura conviver com a pessoa, cadê os casados e casadas aqui? Dê um glória a Deus. Pronto. Marido, você sabe quando você deixa a sua esposa triste, sim ou não? E como é que você fica quando você vê ela triste? Assim fica o Espírito Santo. Ele sente. E nós, diante dessa tristeza, o que é que a gente faz, hein, maridos? A gente procura corrigir. A gente procura alinhar as coisas. Vocês estão entendendo essa palavra, irmãos? Porque o que o Senhor está querendo tratar com a gente aqui é algo muito mais do que o sobrenatural que a gente tanto vê falar, mistério, aleluia, não, são coisas da profundidade da palavra. Se eu quero ser guiado pelo Espírito, eu tenho que saber que Espírito é esse, quem é o Espírito Santo na minha vida, quem é essa pessoa, como são os sentimentos dele, amém? Amém? E por último, como uma pessoa, o Espírito Santo fala. Portanto, como diz quem, irmãos? O Espírito Santo. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Hebreus 3, 7 e 8. Amados, o Espírito Santo fala. Fala das mais variadas formas, mas ele sempre está falando. A partir do momento, ouça só, que eu procuro conhecer essa pessoa, o Espírito Santo, que eu me aproximo do Espírito Santo, ele vai começar a tratar comigo. E em todo o tempo ele vai estar falando. O Espírito Santo fala por meio da sua palavra. Amém? O Espírito Santo usa pessoas, usa você também. Vai sempre depender da sensibilidade. Agora, uma coisa fundamental em relação à voz do Espírito Santo. Se a gente ouvir a voz do Espírito Santo, o que é que o texto diz? A gente não pode endurecer o nosso coração. Esse episódio, provocação no dia da tentação do deserto, para refrescar a nossa memória. É aquele trecho muito triste da história do povo de Israel, do Êxodo, onde o anjo do Senhor, o próprio Deus falava, onde o próprio Deus estava ali para guiar o povo, mas o povo tinha um coração duro, e pela dureza do seu coração, uma nação pereceu no deserto. Foi preciso que se levantasse outra geração para que pudesse herdar a promessa de Deus, porque aquele povo simplesmente endureceu o coração para a voz de Deus. O
povo simplesmente, e detalhe, um povo que foi testemunha ocular das maravilhas de Deus. Eu fico tentando imaginar aquele povo, sabe, irmã, vendo o mar se abrir. Olha para isso, o mar abriu. Aquele povo vendo a comida cair do céu. Aquele povo vendo uma coluna de fogo iluminando a noite no deserto, aquecendo eles. Aquele povo vendo essa coluna virar uma nuvem para de dia fazer sombra e proteger eles do sol. E esse povo, Deus falava por meio de Moisés, o Espírito de Deus já falava por meio de Moisés, e o povo endurecia o coração. Endurecia o coração. Já em Hebreus, o autor de Hebreus traz à memória isso. Lembrando que se hoje o Espírito Santo fala, se ouvir a sua voz, não endureça o coração não, porque escute, tudo que vem do Espírito Santo é só o melhor para a nossa vida. Tudo que vem da boca de Deus é sempre para o nosso bem. Tudo que vem da boca de Deus é só para sempre nos orientar, sempre nos tratar, porque Ele quer o nosso bem. E muitas vezes a gente sofre porque acha que o Espírito Santo é qualquer outra coisa, que o Espírito Santo é para nos encher, de repente só para a gente estar lá e, sei lá, saltitando, pulando e falando língua estranha, e às vezes o Espírito Santo está falando e a gente não está ouvindo. O Espírito Santo fala e a gente não quer ouvir. Eu disse, Senhor, o Senhor veio com essa campanha, com essas palavras para o meu coração. O Senhor sabe do meu coração. O Senhor sabe da responsabilidade que o Senhor me deu aqui, a cuidar de um povo, o teu povo. E eu sou o teu povo, Senhor. E a última coisa que eu quero que passe pela minha cabeça é imaginar que eu não estou ouvindo Deus. Porque se a gente não ouve o Espírito Santo quer nos guiar. Quem não está sendo guiado, está perdido. Achando que está tudo certo na sua vida quando não está. Precisamos de direção, irmãos. O homem acha que a felicidade está nas coisas. Está tudo desenfreado aí. A gente fica triste com esses certos tipos de evangelho que a gente vê sendo aí pregado. Está na direção de quem? Quem é que tem guiado? Qual é a voz que a gente tem ouvido? Hoje a gente vai meditar nisso. A gente vai parar aqui, entendendo que temos uma pessoa com a gente muito especial, linda e maravilhosa. É o Espírito Santo, que é a promessa do Senhor, que é o nosso conselheiro, que Ele nos ama, que Ele quer nos ensinar. Ele nos ama, Ele tem sentimento. O Espírito Santo sente e Ele fala. Ele está falando no meu coração. Creio eu que está falando no teu coração também. E entendendo isso, compreendendo isso, o Senhor nos chama para ter um relacionamento real, de proximidade, de intimidade com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, ser um filho de Deus, é a gente ser guiado pelo Espírito de Deus. Nada contra, escute isso, viu? Eu não tenho nada contra reteté não, viu? Não tenho nada contra isso não. Falar em língua, nada. Nós somos pentecostais. Cadê o povo que dá glória a Deus? A gente querendo batismo do Espírito Santo, que fala língua estranha, fala, mas escute. Nada disso, se não tiver direção do Espírito, desculpe, viu? Vira só presepada. A gente está se enganando. Você sabia que tem gente que acha, aqui não, graças a Deus não, pense na igreja guiada pelo Espírito Santo, essa daqui. Mas tem gente que porque acha ou pensa ou fala em língua, acha que é mais espiritual do que o outro, que é mais crente, que é mais poderoso. Ô meu filho, você já é batizado com o Espírito Santo? Aí Ítalo, você vai assim, tadinho, vou orar por você,
é outro nível. Minha conversa com você. Ó, o Espírito Santo fala. A gente precisa reconhecer a voz dele. A gente precisa obedecer à voz dele. O Senhor, Ele tratou muito claro no meu coração sobre o que Ele quer fazer com a gente. Nós, por meio desse... São 4 semanas, hoje foi a primeira. A gente vai ter mais 3 quinta-feira. E Ele está dizendo isso. Eu quero guiar você. Eu quero orientar você. Eu quero mostrar para você qual é o melhor caminho. Mas a gente tem que conhecer essa pessoa. Porque a gente pensa que conhece, mas não conhece não. Porque se conhecesse, a gente não estava onde estava. A gente precisa reconhecer isso. O Espírito Santo, Ele é santo, Ele é claro, Ele é limpo, Ele é puro, Ele nos ama. E eu repito isso. Tudo que Ele fala é para o nosso bem. Tudo que Ele fala é para o nosso bem. E eu estou aqui para receber do Espírito Santo. Espero que você esteja também junto comigo, para que a gente seja guiado pelo Espírito, para que a gente seja conduzido pelo Espírito, para essa pessoa maravilhosa que nos ama demais. Amém? Pense numa pessoa amada pelo Espírito Santo. Pensou? Essa pessoa é você. Fique em pé no seu lugar, por favor.